Essa alegria e satisfação que o canal EBD e Conhecereis a Verdade e a Verdade nos libertará. Saúdo a todos, irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, em que nesse primeiro trimestre do ano 2018, estamos estudando a revista que tem como título A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo, na Carta aos Hebreus. Nós vamos estudar nessa lição, a lição de número 9, Contrastes na Adoração na Antiga e Nova Aliança. O pastor comentarista deste primeiro trimestre é o pastor José Gonçalves. Antes de nós iniciarmos a lição, eu gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs em Cristo que estão cadastrados no canal EBD e Conhecereis a Verdade e a Verdade nos libertará, para nós louvarmos o Senhor Jesus com o hino da harpa de número 124, Adoração. O hino de número 124, Adoração. Céus, cantai o seu louvor, todo o seno, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós inimigos já vitoriosos, graças rendei mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai-o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentar. Aves, vermes, todos ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai a vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dá-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Régio
velho dominador. Adoração. Glória a Deus. Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, né, meus amados? É com imensa alegria, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que nós iremos estudar a lição de número 9, contrastes na adoração da Antiga e Nova Aliança. Desde já, eu queria deixar aqui um versículo para a meditação de toda a igreja, os irmãos que acompanham semanalmente as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, você, caro professor, você, caro aluno, você que por sua vez tem, uma admiração, né, que dá um devido valor ao estudo sistemático da palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra do Evangelho escrito segundo João. Evangelho escrito segundo João, capítulo de número 4, da palavra do Senhor, versículo 23 e 24. Amém? Que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de adoração, nós devemos falar, por sua vez, de o verdadeiro adorador. Quem é realmente para Deus aquele que adora verdadeiramente a Ele? Então, nós podemos já descrever aqui, dentro do livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que Deus, Ele busca, Ele procura aqueles que adoram a Ele em espírito e verdade. Muitas pessoas até cantam, muitas pessoas até louvam ao Senhor e agradecem pelos seus feitos, mas adorador por excelência são poucos. E Deus está procurando aqueles que realmente adoram com sinceridade, aquele que adora a Ele com honestidade, aquele que adora a Ele em espírito e em verdade. É uma dádiva quando Deus procura na terra e acha pessoas que realmente honram o chamado que Deus tem na vida deles. Porque adorar o Senhor, meus amados, não é só cantar na igreja, nos cultos. É mais do que isso adorar o Senhor. É nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Ou seja, é nós vivemos uma vida de santidade. É nós darmos o devido testemunho para os que estão fora da igreja, para os que estão ao redor da gente, no nosso trabalho, na rua onde moramos, onde qualquer que seja o lugar, nós devemos resplandecer a luz de Cristo para todos. Isso é adorador. Adorador não se resume apenas em agradar a Deus com o cântico, porque muitas pessoas honram ao Senhor com seus lábios, mas o seu coração ainda está longe de Deus. Como disse o próprio Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número, louvado seja o nome do Senhor, Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 15, versículo 8, diz: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus, Ele não quer só apenas ser adorado da boca para fora. Deus, Ele realmente quer e busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu espero que Deus possa encontrar durante esta pré-aula pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos dar continuidade à lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos ler o textuário que se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá em 1ª Epístola de João, os irmãos que puderem abrir suas Bíblias, vou deixar aqui uma referência também, dentro do contexto que nós lemos aqui em Hebreus 9, 22. 1ª Epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Lá em João capítulo 1, versículo 9, ainda na epístola de João, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós podemos perceber, meus amados, que o sangue de Jesus Cristo, que foi, por sua vez, o marco da nova aliança, nos garante agora a remissão, o resgate dos nossos pecados. Deus lançará no mar do esquecimento aquele que está arrependido, pedindo perdão a ele. Ele, por sua vez, ele não rejeita, ele não lança fora aquele que vem até ele. Então, desde já, nós podemos deixar aqui claro na lição que não há salvação se não for pelo sangue de Jesus Cristo, se não for por arrependimento de pecado. Não existe possibilidade de haver remissão, não é? Perdão dos pecados. Não é? Então Jesus, né, na nova aliança, ele cumpriu, né, na cruz do Calvário, não é? Toda aquela ritual, todos os rituais que era praticado, né, nas cerimônias da antiga aliança. Quando ali os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele entrava ali no lugar santo, no lugar do Santo dos Santos, que era uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, né, no lugar santo dos santos. Então, meus amados, Jesus, ele entrou no Santo dos Santos para nos comprar com seu sangue. E hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje, o sacrifício único, perfeito, verdadeiro, já foi cumprido na cruz do Calvário. Então, na antiga aliança também não havia possibilidade de haver remissão de pecados se não fosse por derramamento de sangue. Só que na antiga aliança eles sacrificavam animais. Ele derramava o sangue, né, dos cordeirinhos, ele derramava o sangue dos bezerros para imolar os pecados do povo. Mas na nova aliança houve um sacrifício perfeito, que foi o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há necessidade mais nenhuma de sacrificar animais para perdoar os nossos pecados. Vamos continuando na lição, verdade e prática. A eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Então, como nós falamos aqui em 1 João 1, versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, agora sim, nós podemos adorar a Deus com eficácia, por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Vamos continuando na lição. Não vou ler a leitura bíblica em classe para não prolongar muito. Os irmãos podem ler em casa com mais calma. Hebreus 9, versículo 1 ao 5. Depois Hebreus, versículo 14, 15, versículo 22 ao 28. E o objetivo geral da lição é explicar que a adoração na nova aliança está fundamentada no sangue de Cristo. Vamos para a introdução. Ao falar do tabernáculo como local de culto na antiga aliança, o autor sagrado detalha alguns dos seus principais utensílios. Ele mostra que tem em mente o culto quando usa a palavra grega latreia. Essa palavra é usada em outros trechos, Hebreus capítulo 9, versículo 1, 6, 9 e 14, com o sentido de adoração ou serviço sagrado. É perceptível que a doutrina do sacerdócio de Cristo domina boa parte da epístola e muita coisa que foi dita sobre o assunto é enfatizado novamente aqui. A intenção é contrastar a antiga adoração prestada pelo sistema sacerdotal da antiga aliança e o serviço prestado por Cristo no tabernáculo eterno da nova aliança. Então, Jesus Cristo adentrou no Santo dos Santos quando ele, na cruz do Calvário, ele entregou ali, ele nos comprou com seu alto preço, com o próprio sangue. Nós fomos comprados com preço de sangue e ali ele adentrou no Santo dos Santos. Está sentado à destra do Pai. Ele está centrado agora no tabernáculo eterno. Não é no tabernáculo da antiga aliança, em que é no tabernáculo móvel, passageiro. Não é, irmãos? Mas Jesus, ele adentrou num tabernáculo superior. Por isso que nós agora não estamos mais na antiga aliança, porque ela foi limitada enquanto Jesus não veio. Mas depois que Jesus veio, ele cumpriu a cruz toda a lei. E nós, por sua vez, hoje somos salvos pela graça por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porém,
tem que haver derramamento de sangue. Então ele derramou seu próprio sangue para nos redimir e nos comprar de todo pecado. Então, o primeiro tópico, né, a lição diz o culto e seus elementos da antiga aliança. Primeiro subtópico, o culto e seus utensílios. O autor demonstra profundo conhecimento sobre o culto da antiga aliança quando fala do tabernáculo e dos seus utensílios. Ele tem em mente as duas principais divisões do antigo santuário, o santo lugar e o santo dos santos. Na descrição que ele faz do primeiro compartimento, no santo lugar estava o candelabro e a mesa dos pães da proposição. No segundo compartimento, o santo dos santos, que era separado do primeiro por uma cortina. O autor cita a arca da aliança e o incensário de ouro. Então, todos aqueles utensílios, né, eram utilizados, né, na antiga aliança, no ritual durante os cultos da antiga aliança. Eles tinham ali a mesa, né, da proposição, onde era colocado os pães, né, irmãos? Ele tinha o candelabro também, né? Eles tinham também ali a arca da aliança, que estava ali no Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus no tabernáculo de Israel, né, irmãos? Tudo ali era símbolo, né, do novo tabernáculo que Jesus Cristo ele adentrou quando ele ascendeu aos céus e, por sua vez, nos comprou com seu sangue. Então, isso aqui é uma figura, né, da antiga aliança, mostrando, né, e apontando para o Novo Testamento, a nova aliança, que foi, por sua vez, selada quando Jesus ele derramou seu sangue na cruz do Calvário por nossos pecados. Então, nós não podemos regredir a lei de Moisés, nós não podemos voltar a esses rituais que eram, por sua vez, operados pelos levitas, não é? Pelos sacerdotes que estavam ali da linhagem de Arão, em que eles estavam ali, enquanto o Mestre Jesus não vinha, eles estavam ali sacrificando animais, eles estavam ali celebrando os seus rituais, as suas cerimônias, não é? Utilizando todos aqueles elementos figurativos. Então nós não podemos querer, não é, praticar ou imitar, não é, a norma de culto que era celebrada na antiga aliança. Hoje nós temos, por sua vez, um novo sumo sacerdote e um superior sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E agora, para nós, não é, só precisamos entregar as nossas vidas de coração, corpo e alma a Ele, para que nós possamos também adentrar no lugar santo dos santos. Um dia, nós sim também teremos esse privilégio, não só, por sua vez, o sumo sacerdote que na antiga aliança tinha direito e acesso a passar das cortinas do santo, do lugar santo, para o lugar do santo dos santos. Todos nós agora, pela fé, pela graça, nós podemos adentrar no santo dos santos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos na Bíblia, meus amados, o exemplo de um profeta que ele teve uma visão de Deus e ele chegou ali a sentir este lugar maravilhoso que é o santo dos santos. O tabernáculo celestial, que não é feito por mãos de homens, mas é o próprio céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo de número 2 ao versículo de número 5 diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então os olhos do profeta Isaías tiveram o privilégio, por sua vez, de em visão, ele ver o Senhor dos exércitos, o Santo dos Santos. Ele adentrou em visão no lugar mais sublime em que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, só quem tinha este privilégio era o sumo sacerdote, que uma vez por ano ele adentrava no lugar santo dos santos. Meus amados, hoje na Nova Aliança, qualquer crente
qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja jovem, podem adentrar no lugar santo dos santos quando um dia nós entrarmos na Nova Jerusalém pelas portas. Um dia, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, ele virá buscar a sua amada igreja, que foi comprada com preço de sangue. Ele virá nos buscar e nós também moraremos, estaremos para sempre com ele, como diz lá em João no capítulo 14 da palavra do Senhor, versículo 3, que diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós estaremos com Jesus para sempre neste tabernáculo celestial. Nós teremos também este privilégio de adentrarmos no Santo dos Santos. Como sumo sacerdote na antiga aliança, nós teremos esta graça por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, é insuficiente a antiga aliança. Foi preciso Jesus, ele nos comprar com seu sangue para que nós pudéssemos ter todos esses direitos que nós temos hoje como discípulos e como filhos de Deus. Vamos para o subtópico de número 2, o culto, seus oficiantes e liturgia. Há toda uma simbologia nesses utensílios do antigo culto, como demonstra a tipologia bíblica. O candelabro representaria o testemunho do povo de Deus, a mesa dos pães da proposição, a comunhão com Deus, o altar do incenso, a oração e a arca do concerto, a presença de Deus. Todavia, o autor não se detém nos detalhes dessa tipologia. A sua intenção é mostrar o culto como um todo, conforme ele era prestado no antigo tabernáculo, e dessa forma contrastar com o tabernáculo celestial, no qual Cristo oficiava como sumo sacerdote. No santo lugar, os sacerdotes entravam diariamente para prestar culto, enquanto somente uma vez no ano o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos para oficiar. O serviço sagrado prestado por eles era apenas uma sombra e não resolvia o problema da culpa. Por intermédio do sacrifício de si mesmo, Cristo entrou no Santo dos Santos celestial para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus está neste momento, não é, buscando salvar aqueles que estão como ovelhas desgarradas do seu pastor. Volte para o Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo. Jesus está voltando. As profecias bíblicas estão se cumprindo e a vinda do Messias cada dia está mais próxima. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, nós podemos entender aqui, à luz da lição também, e à luz da Bíblia, que todos aqueles rituais que eram realizados, por sua vez ali, no caso, como ele citou aqui, a mesa simbolizava a comunhão com Deus, a mesa dos pães da proposição, é a comunhão que nós temos com Deus, com o Espírito Santo, não é, irmãos? Hoje, esta comunhão que nós temos com o Espírito Santo é testificada pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado em nossas vidas quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos, porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Então devemos estar em comunhão com o Espírito Santo por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura diária da palavra do Senhor. Nós alcançamos esta comunhão direta com o Espírito Santo de Deus. Mas a antiga aliança, a mesa dos pães da proposição, simbolizava a comunhão do hebreu com Deus. O altar do incenso, a oração e a arca do concerto simbolizava a presença de Deus. Hoje, a presença de Deus no meio da sua igreja, como Jesus Cristo disse lá no Evangelho segundo São Mateus, meus amados? Se os irmãos puderem acompanhar aqui, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 18, versículo 20 da palavra do Senhor, diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, hoje, para Jesus estar presente no meio do seu povo, é necessário apenas 2 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas reunidas no nome de Jesus. Ele diz na sua palavra: aí estou eu
no meio dele. Então, antigamente, na antiga aliança, né, era necessário, durante os cultos dos hebreus, né, aquele símbolo ali, a tipologia, né, como nós vamos falar na lição, justamente a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, pelo altar do incenso e pela oração dos sacerdotes. Hoje não. Quando nós estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo, reunidos, falando de Jesus, Deus já está presente por meio do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. E a palavra do Senhor nos diz que, irmãos, tudo que pedirmos no nome dele, segundo a nossa fé, nos será feito segundo a vontade do Pai. Então, eu creio que Deus já está falando durante esta pré-aula. Creia tão somente e verás a glória do Senhor. Amém? Nós estamos aqui em mais de 2 ou 3, talvez, né, ouvindo essa escola bíblica dominical, esta lição que fala sobre contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Vamos para o tópico 2, a lição, a eficácia do culto na nova aliança. Subtópico 1, uma redenção eterna. A diferença entre o culto da antiga e da nova aliança pode ser vista no contraste entre ambas alianças, quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada um. Sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor diz muito além do antigo culto. Hebreus 9, versículo 12. No texto de Hebreus 9, a palavra redenção traduz o termo grego litrosis, que significa resgate, com o sentido de libertação mediante o pagamento de um preço. Enquanto o culto levítico, com seus muitos rituais, produzia apenas pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo operou a redenção eterna. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o culto na antiga aliança, meus amados, era um culto mais exterior, não é? Eles não adentravam no interior do ser humano, não é? Mas o Senhor Deus, ele diz aqui na sua palavra, que Deus, ele não vê como vê o homem. Nós podemos ver aqui no livro do profeta Samuel, quando Deus fala ali com o profeta Samuel, antes dele ungir Davi a rei de Israel, no capítulo 16, versículo 7, em que o Senhor disse a Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, meus amados, na antiga aliança, eles faziam ali as cerimônias, por sua vez, né, irmãos? Eles faziam ali, por sua vez, todos os rituais, né? Sacrificavam animais, os cordeirinhos, cabritos, bezerros, né? Cevados, ou seja, gordos, né? Para tentar purificar os pecados do povo de Israel. Não é? Só que aquela cerimônia, ela era apenas para pureza cerimonial. Não havia uma pureza interior, não é? Não havia uma pureza dentro da alma do ser humano. Por isso que Jesus Cristo, ele vai além, ele disse que Deus não vê como vê o homem. Quando Deus falou com Samuel, Deus disse a Samuel, Samuel, você vai na casa de Jessé, o belemita, mas você não vai olhar para a estatura, né, dos filhos de Jessé. Você vai olhar para o coração, para aquele que Deus tem escolhido, um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, pastor de ovelhas. Davi era o menor na casa de Jessé. Davi era pastor de ovelhas. Davi era levita, tocador de harpa. Mas Davi ele já tinha matado um leão, quando se atreveu, aleluia, a destruir uma das suas ovelhas do seu rebanho. Davi já tinha matado o urso, que tentou também, por sua vez, devorar uma das suas ovelhas. E Davi já tinha mostrado, por conta da sua vocação pastoral, de cuidar do seu rebanho, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem não temente, um homem corajoso, um homem de Deus. E Deus escolheu Davi na casa de Jessé para ser rei de Israel. Então, meus amados, Deus não vê como vê o homem. Hoje a cerimônia na igreja, não é, de adoração ao Senhor, ela deve ser não apenas estética, não porque alguém canta bem, porque toca bem, toca baixo, toca guitarra, toca teclado, né? Porque canta bem. Deus não quer somente, né, a sua vocação, né, musical. Deus não está procurando apenas músicos e cantores na igreja. Porque na casa do Senhor não é casa de show. Na casa do Senhor é casa de oração.
é casa de santidade, é casa que Deus busca realmente aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Por isso que a cerimônia da igreja hoje de Jesus Cristo, na nova aliança, ela deve estar voltada para a qualidade da salvação. E isto só se dá por meio do novo nascimento. Quando Jesus Cristo ele disse a Nicodemos, lá em João 3,3, disse assim, Jesus disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Deus não quer apenas fariseísmo durante a igreja, durante o culto, a cerimônia do culto na igreja. Deus não quer apenas aparência. Deus não quer apenas cantores e cantoras na igreja. Deus quer pessoas que realmente são fiéis a Ele, que são obedientes à sua palavra, que são tementes a Ele. E é este que Deus procura na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista, lá no livro de Salmos, no Salmo de número 24, da palavra de Deus, o salmista, ele diz da seguinte maneira, vamos ler aqui, Salmos de número 24, versículo de número 4, diz assim, irmãos, aquele que é limpo de mãos, vamos ler versículo 3 e 4, para entendermos o contexto. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este sim entrará no lugar santo. Este sim entrará no lugar do Santo dos Santos. Um dia nós estaremos para sempre com Jesus Cristo no lugar santo dos santos. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ser limpo de mãos e vale a pena ser puro de coração. Vamos para o subtópico 2. Uma consciência limpa. Já vimos que os sacrifícios da antiga aliança possuíam um aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Eles não conseguiam tratar com a parte interna do homem. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados em vez de removê-los. Por outro lado, o sacrifício de Cristo trata com o problema do pecado em sua raiz. Ele não apenas cobre a transgressão, mas a remove. Hebreus 9, versículo 14. Nenhum sacrifício no antigo culto era capaz de tratar com o problema da consciência. Todavia, o sangue de Cristo purifica e limpa a consciência, tornando-a apta para a adoração a Deus. Então, na antiga aliança, eles cobriam o seu pecado. Não é? Aí eu levo os irmãos aqui lá em Provérbios, no capítulo de número 28, em que o sábio Salomão, ele escreve, louvado seja o nome do Senhor, dentro deste contexto que nós lemos. Provérbios 28, 13 diz assim, meus amados, o que encobre as suas transgressões, ou seja, Deus não quer apenas que nós cobrimos os nossos pecados. Deus não quer que a gente esconda os nossos pecados debaixo do tapete, né, durante o culto de adoração. Deus, pelo contrário, Ele quer que nós possamos remover os nossos pecados. Ele quer que nós possamos arrancar o mal pela raiz. E assim sim, nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E é isso que Jesus faz na nova aliança. Na antiga aliança, eles cobriam seus pecados pelo sangue de animais. Né? Eram os rituais, as cerimônias que eles celebravam. Externamente, eles priorizavam mais o exterior, por meio das figuras, dos tipos que tinham ali, as mesas da proposição, que simbolizavam a comunhão com Deus. Né? O tabernáculo, né? Que simbolizava ali também a presença, a oração dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Né? Ali, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Né, irmãos? Hoje, na nova aliança, não, meus amados. Nós estamos diante de uma aliança superior, em que Deus está procurando, sim, verdadeiros adoradores, mas não é, que adoram a Ele só da boca para fora, mas que adoram a Ele em espírito e em verdade. Por isso que aqui em Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então Deus está querendo conversão, Deus está querendo santidade, Deus está querendo novo nascimento. É isso que Ele quer no meio da sua igreja, quando estamos reunidos no culto de adoração, quando nós estamos buscando adorar ao Senhor, não é? Com as nossas vidas, com nossos testemunhos de vida. Vamos para o subtópico 3, a lição, uma herança eterna. O efeito imediato da purificação interior, efetuada pelo sangue de Cristo, é visto nas palavras do autor em Hebreus 9,15. Quando ele afirma que os chamados recebam a promessa da herança eterna. A palavra herança traduz o termo grego kleronomia,
com o sentido de algo que alguém por direito possui. Em o Novo Testamento é usado em relação às coisas terrenas, Lucas 12, versículo 13, e celestiais, no sentido de que Cristo nos chamou para uma herança incorruptível. 1 Pedro 1, versículo 4. Por isso a nossa herança é celestial, espiritual e eterna. Então, nós não estamos, irmãos, em busca de uma terra prometida, né, onde corre leite e mel, onde vai haver, né, uvas à vontade, onde vai haver, né, muito azeite, né, onde vai haver muita comida, muita fartura, muita riqueza, muito ouro. Né? Nós não estamos em busca de coisas materiais. Jesus Cristo mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 6, no versículo de número 19 em diante, ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, nossa herança não é terrena. Nós não estamos buscando acumular riquezas, porque tudo isso, irmão, vai perecer, vai virar pó e cinza. Né, irmãos? Tudo isso vai virar pó e cinza. A nossa herança é celestial. A nossa herança vai ser quando um dia nós estivermos no coral dos anjos no céu, glorificando e adorando a Ele, dizendo que só o Senhor é Deus e não há outro Deus maior. Aleluia, Santo Deus de Israel. Então, vamos para o tópico 3, a lição a singularidade do culto na nova aliança. Subtópico 1, o santuário celeste. O tabernáculo terrestre era um tipo do santuário celeste, onde Cristo oficia como sumo sacerdote, Hebreus 9, versículo 24. O culto na antiga aliança, com seu santuário terrestre, era apenas uma sombra da qual o santuário celeste é a realidade. O verdadeiro modelo de adoração não pode ser visto olhando para a terra, mas para o céu. Se a adoração no antigo santuário, apesar de suas inúmeras limitações, teve seu valor, quer dizer então na adoração que toma como ponto de partida o santuário celeste? Então, irmãos, muito maior vai ser a glória quando nós estivermos lá com Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Te prepara, porque Jesus está voltando. É tempo de santificação. A Bíblia diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo de número 14, versículo 12. Então, meus amados, nós não podemos dormir como muitos estão dormindo, não é? A ordem do Senhor Jesus para a sua igreja é de marchar e não de recuar. A ordem do Senhor Jesus para a sua igreja é de pregar as boas novas de salvação a toda criatura. A ordem do Senhor Jesus para a sua igreja é de olhar para cima, porque é de lá que vem a nossa redenção. É de cima que vem a nossa salvação. E é para lá que um dia nós iremos morar. Aleluia! É no tabernáculo celestial. É num tabernáculo superior. Porque os templos que o homem constrói aqui na terra, meus amados, vão perecer também, vão virar pó e cinza. Mas o templo celestial não, vai ser eterno, para sempre. Subtópico 2, um sacrifício superior. O serviço prestado pelos sacerdotes no antigo culto é contrastado com aquele realizado por Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário dos sacerdotes, não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazê-lo por meio de sangue alheio. O culto no antigo concerto era imperfeito, porque seus sacerdotes eram imperfeitos da mesma forma que eram os seus sacrifícios. O verdadeiro culto em tudo superior só foi possível porque o Cordeiro de Deus se deu em nosso lugar. Então, meus amados, o sacrifício superior, supremo, aleluias, foi realizado na cruz do Calvário, né? Não foi realizado na antiga aliança, porque todos aqueles sacrifícios de animais ali, irmãos, foram imperfeitos, não conseguia acabar com o pecado de vez por toda, né? Eles cobriam os pecados do povo com o sangue dos animais, mas Jesus ele não quer mais que a gente só faça cobrir os nossos pecados, esconder debaixo do tapete, né? Ou esconder os nossos pecados só enquanto nós estamos na igreja, e quando nós sair da igreja e para o mundo, começar a pecar contra o Senhor. Deus não quer, irmão, fariseísmo, não. Deus ele quer realmente verdadeiros adoradores, pessoas que valorizam o sacrifício de Jesus Cristo,
Pessoas que dão, por sua vez, seu devido testemunho, não é? Fora da igreja também, principalmente porque é onde os ímpios precisam ver a diferença na vida daquele que serve ao Senhor. Como está lá em Malaquias 3,18. E vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então que nós possamos mostrar que somos luz e sal da terra, como está lá em Mateus, no capítulo 5. Versículo, subtópico 3, uma promessa gloriosa. O autor encerra a sua exposição sobre o culto na antiga e nova aliança com uma promessa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam, para a salvação. Hebreus 9, versículo 28. O autor de Hebreus resume bem a mensagem do texto sobre a obra de Cristo, quando diz que o nosso Senhor se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, versículo 26. Agora comparece por nós no céu. Hebreus 9, 24. Mas um dia aparecerá para levar-nos ao seu lar. Hebreus 9, versículo 28. Esses 3 tempos da salvação têm como base a sua obra consumada na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, uma promessa gloriosa Deus tem para o seu povo, de entrarmos na Canaã celestial, não é, irmãos? De entrarmos numa terra em que manda leite e mel, não materialmente, não pelos olhos humanos, mas uma terra, irmãos, onde não haverá violência, onde não haverá injustiça, onde não haverá mais doenças, onde não haverá mais enfermidades, porque Jesus Cristo, ele disse, tragada foi a morte na vitória, quando Deus usou o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 15. Um dia a morte vai ser vencida por completo. Um dia Jesus pisará na cabeça da serpente definitivamente, e a serpente não atingirá mais o nosso calcanhar. Porque desde que Adão e Eva pecaram para cá, meus amados, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós, seja fiel ou não, ele está sujeito à morte. Ele sabe que ele está aqui na terra, mas ele está aqui de passagem. Mas ele sabe que ele está em busca de uma vida eterna com Deus para sempre, aleluia, num lugar de glória e de gozo. Então a nossa esperança é a salvação. A nossa maior esperança é um dia estarmos com Jesus Cristo na glória, no tabernáculo celestial, aleluia, no santo dos santos, glorificando e exaltando e dizendo que só o Senhor é Deus e não há outro Deus maior. Vamos para a conclusão. O autor conseguiu seu objetivo ao contrastar a adoração antiga e na nova aliança. A adoração antiga era terrena, imperfeita e transitória, incompleta. Por outro lado, a adoração no Novo Testamento se firma em princípios celestiais eternos e perfeitos. Não há, pois, como adorar a Deus de uma forma agradável, tomando por base os rudimentos desta dimensão terrena. Nossa adoração é superior porque o nosso Senhor encontra-se entronizado acima dos anjos. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus procura, né? Ele está procurando na terra pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade. Que Ele possa encontrar aqui nesta lição e que Ele possa fazer com que pessoas nesta lição possam se tornar verdadeiros adoradores. Deus está procurando, Deus está querendo fazer você ser uma verdadeira adoradora, não é? Um verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu gostaria de fazer uma oração com todos os irmãos e irmãs. Eu agradeço a Deus porque nós conseguimos aumentar o tempo dos vídeos para não ficar vídeos quebrados. Peço aos irmãos que continuem orando por nós, né? Pelo canal EBD, conhecereis a verdade nos libertará. Ore também pelo nosso ministério, que estamos aqui, né, iniciando uma obra missionária na cidade de Cabral, Pernambuco. Ore pela minha pessoa, irmão Márcio Nogueira. Ore também pela minha família, a minha esposa e o meu filho. Porque nós precisamos das orações dos irmãos para nós continuar fazendo esta obra, que é uma obra de grande valor para Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, neste momento nós te agradecemos por mais um estudo da tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar, Senhor, pessoas que serão levantadas, Pai, como adoradores por excelência, meu Pai.
Meu Deus, que adorem a Ti, Pai, em espírito e em verdade. Meu Pai eterno, vai libertando, Senhor, vai curando também nesta tarde aqueles que estão aqui oprimidos e cativos. Vai salvando, vai, Senhor, batizando com Teu Espírito, vai derramando também a Tua unção sobre nossas vidas, para Te servir, Senhor, debaixo da Tua presença. Por isso mesmo, ó Pai, desde já nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa paz do Senhor Jesus.